Boa tarde, comunidade, boa tarde, colaboradores que encontram-se aqui no nosso auditório. É com muita alegria que hoje estamos aqui para apresentar a 15ª palestra dessa Escola do Legislativo. Hoje nós temos aqui a assistente social Darlene, que vai falar para nós sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha. Como amanhã, dia 22 de julho, é o dia de combate estadual contra o feminicídio, aproveitamos essa oportunidade para trazer essa palestra para que todos nós possamos colaborar e divulgar e ajudar todas as mulheres em situação de risco. Seja muito bem-vinda, Darlene. Essa Casa de Leis te acolhe com muito carinho. Obrigado por ter aceito o nosso convite e fique à disposição. Boa tarde a todas e todos. Peço licença para tirar a máscara, porque senão vai ficar um pouco difícil de entender, né, o que nós vamos trazer nessa tarde. Eu sou a Darlene, assistente social da Casa da Mulher Matinhense, que é um equipamento social que atende a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, quando nós vamos falar de feminicídio, nós temos que falar da Lei Maria da Penha. Nós temos que falar sobre essa legislação, sobre quais são os aparatos legais que nós temos para acolher essa mulher e atender essas demandas de violência que nós temos visto na nossa sociedade, né? Quando vamos falar de feminicídio, nós temos que falar sobre a lei, sobre a legislação, nós temos que falar sobre que mecanismos nós temos para proteger a mulher em situação de violência. Nós temos que falar sobre o enfrentamento a essa questão. Nós temos que falar sobre quais ações nós temos e nós temos que estar pensando e propondo em relação à mulher. Quais são as políticas que nós temos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses avanços e os desafios que nós ainda temos referente à Lei Maria da Penha. Pode passar. A Lei Maria da Penha, ela existe desde 2006 e ela vem propondo mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar. Quando nós falamos nesses mecanismos, nós falamos em uma série de ações, um conjunto de ações para inibir a violência, para coibir a violência e para prevenir a violência. Precisamos falar muito mais de prevenção, precisamos falar muito mais sobre o que nós estamos fazendo para que a violência não aconteça e o que nós estamos fazendo para que essa violência cesse quando ela já aconteceu. A Lei Maria da Penha, ela demorou muitos anos para ser efetivada, né? A Maria da Penha, ela precisou passar por uma situação de violência muito grave, onde ela ficou paraplégica e onde, né, demorou cerca de 20 anos para que conseguisse que fosse promulgada, sancionada e existisse. A partir dessa lei, nós começamos a ver a concretude, a materialização. Nós começamos a ver que de fora para dentro, né, a Corte Internacional, Interamericana, condenou o Brasil a implantar aparatos que viessem de encontro com a mulher em situação de violência, que viesse punir de forma efetiva esse agressor e que viesse criar todos esses mecanismos. Quando nós falamos na Maria da Penha, nós entendemos que existe uma lei maior, que é a Constituição Federal. Existem os acordos internacionais e nós precisamos especificar isso em uma lei sobre a questão da mulher, sobre a violência doméstica. E ainda nós precisamos vir criando leis estaduais, leis municipais, para que essa mulher verdadeiramente seja alcançada por esse aparato legal. Mas o nosso desafio é que esses mecanismos, ou seja, essa série de ações, esse conjunto de ações entre o poder federal, estadual, municipal, venha trabalhar de forma conjunta e efetiva, dispondo de recursos,
dispondo de equipes, dispondo de uma política pública efetiva para a área da mulher, que é o que nós temos dificuldade, que é o que nós temos um desafio muito grande ainda hoje. Porque a Lei Maria da Penha, no papel, ela é muito boa, ela é efetiva, mas nós precisamos fazer com que a Lei Maria da Penha seja praticada, seja materializada, concretizada, que ela seja efetiva, que ela aconteça na prática. E para isso, a primeira coisa que nós precisamos é que esse conjunto trabalhe bem. Que esse conjunto são equipamentos, são casas de apoio, são equipamentos com equipe especializada, como o que nós temos aqui em Matinhos, assistente social, psicólogo, educador social, trabalhando na prevenção e no apoio a essa mulher em situação de violência. Nós precisamos que todos os equipamentos estejam falando a mesma língua. Nós precisamos que a Casa Legislativa, que a Câmara de Vereadores esteja propondo leis que alcancem essa mulher, que coíbam violência, que promovam cultura de paz. Nós precisamos que lá na delegacia, a equipe policial que atender, encoraje essa mulher a denunciar. Nós precisamos que a Guarda Municipal, nós precisamos que a Polícia Militar, quando vai atender essa mulher, encorajem ela a denunciar. Nós precisamos começar a quebrar com essa cultura machista, né, com essa cultura de sociedade machista que nós temos, né, em que a mulher ela apanha porque ela quer, que ela não sai do relacionamento de violência porque ela escolheu assim, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso não existe mais. Inclusive na lei, na Constituição diz que todos nós somos responsáveis. Todos nós, a sociedade, o poder público, né? Essa mulher ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de uma rede de equipamentos e de serviços na saúde, na educação, na segurança, que garantam o apoio e a segurança que ela precisa. Nós precisamos ser, né, esse conjunto, nós precisamos todos estar trabalhando na mesma linha, que é a linha de prevenção e coibição de violência, principalmente contra a mulher, né? Contra a mulher, porque quando você viola uma mulher, você está violando uma série de instituições, como a instituição da família. Você está violando a sua família, você está violando os seus filhos, você está violando os seus vizinhos, muitas vezes, você está se violando quando você viola uma mulher. Nós temos que começar a entender, né? Parece óbvio, parece simples, mas não é. Parece redundante, parece, mas sempre o mesmo discurso, não é o mesmo discurso. Né? São coisas que nós precisamos falar, nós precisamos começar a falar sobre, nós precisamos começar a falar na escola, nós precisamos começar a falar com a polícia, nós precisamos começar a falar na Câmara, nós precisamos começar a dialogar e fazer com que esses mecanismos funcionem, que a polícia encoraje a mulher a denunciar, que nós não fiquemos revitimizando a mulher cada vez que ela apanha. Mas o que você fez? É o que a gente mais escuta para a mulher. Mas o que você fez? Mas é a mulher que está provocando, é a mulher. Ela já sabe que ele é assim, ela já sabe que ele é violento porque ela faz. A gente sempre coloca a culpa na vítima e nós temos que aprender que a culpa é de quem agride, é de quem viola, é de quem bate, é de quem comete a violência contra o outro e não de quem está na condição de vítima, né? Então nós precisamos assim especificar na Lei Maria da Penha coisas que são inerentes ao ser humano, que é um direito humano você não apanhar, é um direito humano você não ser violado, é um direito humano de qualquer pessoa, homens, mulheres, crianças, idosos. Mas na nossa sociedade, né, nós temos que enfatizar que mulher ela tem os mesmos direitos que o homem. Ela pode ir aonde ela quiser, ela pode se vestir como ela quiser, ela pode escolher terminar um relacionamento. E existe vida após o relacionamento. Mas se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso a gente também escuta bastante. Mas se terminar comigo, a hora que eu ver com outro, eu vou matar. Né? Isso a gente escuta muito. Mulher não é posse de ninguém. Assim como a criança também não é posse de ninguém. Né? Criança, mulher, idoso,
não foram feitos, não são feitas para ser violadas. Então, nós precisamos ser esse conjunto, né? O grande desafio é tirar a Lei Maria da Penha do papel e fazer com que ela seja efetiva, com que essa mulher ela seja acolhida onde ela procurar socorro, onde ela procurar apoio, né? E a lei traz todos essas diretrizes para que nós venhamos pensar na política para a mulher de enfrentamento à violência de uma forma que se materialize, que saia do papel, que ela aconteça na prática. Pode passar. Então, a quem se destina a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela é destinada a toda mulher, ou seja, gênero feminino, mulher que se reconheça como mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião. Ela se caracteriza por qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, que aconteça no âmbito doméstico, ou seja, no espaço de convívio. Às vezes nós não procuramos ajuda, a mulher ela não procura o socorro, o apoio, porque ela não entende a violência como sendo uma violência que é contemplada pela Lei Maria da Penha. E ela acontecendo num relacionamento afetivo com pessoas do seu convívio familiar, morando dentro da casa ou não morando, caracteriza a Maria da Penha. O importante é a gente entender que ela é uma lei que vem de encontro à condição de mulher. Então, todo crime que viola em motivo de ser mulher entra na Maria da Penha. Ela acontece no âmbito familiar, comunidade, entendendo o âmbito familiar como uma comunidade que tem laço sanguíneo ou não, né? Então, assim, às vezes, mas eu não tenho vínculo de sangue, então não contempla. Contempla, porque, assim, família são aquelas pessoas que se consideram família. Família são aquelas pessoas que decidiram ser, que decidiram conviver, né? Coabitando ou não, ou seja, morando dentro da mesma casa ou não, né? Estando nessa esfera do núcleo familiar, embaixo do mesmo teto ou não, né? Mas que você considera a sua família, né? Pessoas que estão ali porque você decidiu estar convivendo de forma familiar com essa pessoa. Então, a partir do momento que você é violado por alguém que é do seu âmbito familiar, caracteriza, né, a Lei Maria da Penha. Pode passar. Então, um dos desafios nesse sentido é encorajar a mulher. Às vezes nós fazemos campanhas educativas, nós vamos até a escola, vamos na UBS, vamos, né, nos equipamentos conversar com as mulheres para encorajá-las a sair de um relacionamento abusivo, a sair de um ciclo abusivo. Precisamos entender que um processo de violência, ele mexe, né, com o emocional, ele mexe com o psicológico, ele mexe com a condição humana, geralmente vem com questões de humilhação, e por pessoas que essa mulher ama, que ela tem um relacionamento afetivo, companheiros, né, companheiros de vida, pais dos filhos. Então, envolve uma série de situações que, por motivos muito pessoais e singulares de cada mulher, ela não consegue sair de um ciclo de violência naquele momento que nós achamos que ela tem que sair, né? Cada mulher ela tem o seu tempo, ela tem o seu jeito, ela tem o seu movimento dentro dessa história de violência. Cabe a nós acolher, cabe a nós apoiar, cabe a nós ter equipamentos, ter serviços, ter o apoio, o suporte que essa mulher precisa. Muitas vezes o que ela precisa é de um transporte para ir no IML fazer um exame. Mas, às vezes, o exame do IML dela vai sair daqui uma semana e os hematomas já sumiram. Então, o sistema todo, os mecanismos todos que nós mencionamos, muitas vezes não ajudam. Muitas vezes não colaboram, não são rápidos, não são eficazes. Um desafio que nós temos nessa questão para o nosso município
é nós termos esse acesso a um exame pericial, ao IML, dentro do município. E nós podemos ter. Tem como credenciar o hospital, tem como credenciar médicos. Então, nós temos que começar a pensar sobre isso, né? A política pública, ela se efetiva, a Lei Maria da Penha, ela sai do papel quando nós começamos a materializar, quando nós começamos a trazer para a nossa realidade e conseguimos implantar serviços que contemplem essa mulher no momento em que ela precisa. E não ter um serviço, porque tem, nós temos o IML lá em Paranaguá, é só ela ir. Muitas vezes ela não consegue ir. Muitas vezes ela não tem condição física de ir. Muitas vezes ela não tem condição emocional de ir até um exame de IML. Fica lá horas sentada esperando para um atendimento. Então, nós temos que pensar como é que nós vamos fazer para que essa mulher tenha um atendimento mais rápido, como é que o nosso município pode se organizar e criar mecanismos que estão previstos em lei para que essa mulher seja alcançada de forma eficiente, né? Isso é um desafio. Sobre os direitos, a mulher, ela tem direitos que são inerentes à pessoa humana, né? Todos nós temos o direito de viver sem violência. Todas nós temos o direito de viver sem violência, né? A questão da violência contra a mulher, ela está muito enraizada, né? Muito enraizada em nós todos, enquanto sociedade, enquanto mulher, enquanto homem, né? As nossas crianças estão crescendo em um núcleo de violência. Às vezes nós escutamos, mas a escola não tem que se meter. Se a criança está inserida num ambiente de violência, se a família dela já vem de uma cultura de violência, se o pai dela bate frequentemente na mãe dela, se a escola não intervir, quem é que vai intervir? Se ninguém intervir, quem é que vai? A tendência é essa criança começar a reproduzir violência muito cedo. A tendência é como nós temos visto lá no nosso equipamento. Meninos de 17, 18, 19 anos que já estão com processo de Maria da Penha. Meninas com 15, 16, 17 anos que já estão sendo vítimas de violência doméstica. Porque tem que apanhar mesmo. Ela apanhou. Mas eu fiquei sabendo que ela traiu ele. Pessoal, traiu? Separa. Para que existe diálogo? Existe vida após uma traição. Existe vida após um conflito de interesse, ou seja, do que for. Existe vida após qualquer tipo de problema. Na nossa cultura, o homem pode trair, o homem pode se relacionar, o homem termina hoje com a mulher, deixa ela com 3 filhos, e no outro dia está seguindo sua vida feliz com a sua nova companheira, e a mulher fica para trás. Não é assim que nós vemos? É assim. Mas não existe vida após um término de relacionamento quando é a mulher que decide terminar, quando é a mulher que decide que não quer mais se relacionar. Então, homens precisam entender, mulheres precisam entender que elas têm o direito de vida após um término de relacionamento. O momento mais difícil, mais crucial em relação a Maria da Penha, em relação a feminicídio, é o término. É a saída. Nós temos que fazer um plano de segurança com essa mulher para que ela possa sair de um relacionamento. Em que momento nós chegamos nesse ponto, né? Em que momento da história que vem sido construída, mas que antes ficava muito velada, muito embaixo do tapete, quando nós não falávamos sobre isso, né? Mas que a mulher, ela sempre foi colocada nessa condição de subjugada, de quem não tem direito, de quem não tem voz, de quem não pode nada, de quem não podia votar, de quem não podia trabalhar. E ainda hoje nós vemos isso. Só que nós vemos uma sociedade conflitante, porque hoje a mulher ela é aquela que trabalha fora, que trabalha em casa, que estuda, que se resolve, né? E o homem vai ficando nessa história um pouco sem entender o que é que está acontecendo, mas continua na condição de subjugar a mulher. E nós temos que mudar isso. Nós temos que começar de algum lugar. E nós temos que falar sobre isso, né? Então, são direitos da mulher à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, educação, cultura, moradia, convivência familiar e comunitária.
direitos inerentes à pessoa humana, direitos de todos nós. Mas nós temos que ter uma lei específica para dizer que a mulher tem esse direito. Antigamente nós víamos a questão do feminicídio, que ainda não era considerado feminicídio, pela questão da honra. O homem, ele tinha o direito. E ele era absolvido de um processo onde ele matou a mulher, às vezes com requinte de crueldade na frente dos filhos, porque ele estava defendendo a sua honra. Que honra tem uma pessoa que mata sua mulher na frente dos filhos? Né? Então, assim, é muito sério e é muito recente que isso não aconteça mais. Nós precisamos ter lei que fale que a mulher tem direito à vida, ela tem direito à segurança, ela tem direito à saúde, à alimentação. Nós vemos relatos de mulheres que estão sendo privadas de tudo isso. Que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode sair, que a mulher não pode escolher a roupa que vai vestir, que a mulher não pode escolher o que ela vai comprar no mercado, né? Porque está subjugada. Ah, Darlene, mas esses casos acontecem quando a mulher é dependente financeira. Não, não é. Hoje nós vemos e nós comprovamos por dados que quem não foi é ou será vítima de violência em algum momento. Não tem a ver com renda, não tem a ver com status, com condição social, classe social, etnia, renda. Nós vemos relatos de mulheres que têm uma renda maior do que do homem na família e que sofre violência, e que sofreu violência e que está no movimento de saída da situação de violência. Nós vemos, então não tem a ver com mulher dependente financeiramente do homem, não. Hoje em dia não tem mais isso. Quando nós vamos ver os dados, a gente vê mulheres com nível superior, com renda de 1 a 3 salários mínimos, sendo vítimas de violência, sendo proibidas, cerceadas no seu direito de ir e vir, sendo cerceadas. Como que isso começa? Como que nós percebemos que isso está acontecendo? Começa com aquilo: ai, você não vai, eu vou trabalhar, hoje eu não posso ir com você na casa da sua mãe, você não vai. Ah, eu não posso ir com você em tal lugar, eu não posso ir no mercado, então você não vai, me espera para ir junto, sabe? A gente tem que começar a entender o que é companheirismo e a diferença entre um comportamento abusivo. Mulher tem liberdade. Liberdade de ir e vir, de escolha, de comer, de sair, de fazer o que ela quiser. Nós somos livres, todos nós somos. Os homens são, nós também somos. Somos livres e precisamos começar a perceber quando essa nossa liberdade tem começado a ser retirada de nós de forma muito gentil e suave no começo, mas que já dá para identificar. Porque pessoas com comportamento abusivo se mostram logo, não demora muito. Pode passar. Como isso acontece na prática, né? Como a gente já estava falando, né? Normalmente, esse comportamento, ele começa como um ciúme, né? O homem abusivo, ele começa demonstrando um amor incondicional, quer fazer tudo junto, quer estar junto 24 horas. A mulher não pode fazer nada sozinha. E a mulher, muitas vezes, até por uma condição emocional, história de vida e uma série de outros fatores da história mesmo particular dessa mulher, ela começa a entender isso como um amor, um cuidado, um ciúme, algo saudável. Mas entenda que essa pessoa, esse homem com comportamento abusivo, ele vai demonstrar logo no começo quem ele é e qual é o perfil dele. Como ele se movimenta nessa instituição que é família, como ele age. No início, ele já vai soltar uma palavra de baixo calão, ele já vai te ofender, ele já vai te diminuir, ele já vai fazer você se sentir inferior, pequena, porque pessoas com comportamento abusivo fazem isso. Começa a minar o emocional da mulher. Por quê? Porque quanto mais ela tiver dependente emocional, mais tempo ela vai demorar para sair desse relacionamento. E talvez nunca saia. Talvez nunca saia. Talvez ela demore anos, como aconteceu. Acontece todos os dias, né? Mas tem uma situação específica que a gente atendeu, que ela, 20 anos de relacionamento,
2, 3 filhos, não me recordo, adultos já, os filhos, as filhas, e 20 anos depois ela resolveu terminar e esse homem começou, né, a apertar, né, começou a ficar mais incisivo na questão da violência com ela, mas que já tinha cometido várias violências físicas contra ela, violência sexual, que nunca é uma só, são sempre várias, né? E ela relatando para nós assim que na última agressão ele tinha quebrado 2 fios da costela dela. Ele quebrou 2 fios da costela dela e para ele isso é normal. Ela sair de dentro de casa conduzida pelo SAMU e para a UPA receber atendimento com fratura nas costelas. E quebrou 2 costelas dela. Então, assim, e ela falou para nós assim, eu nunca tive apoio para sair desse relacionamento, eu nunca tive. Eu nunca tive nenhum espaço, um lugar de acolhimento onde eu pudesse ir pedir apoio para sair dessa situação. Essa mulher, assim como tantas outras, mudou de cidade. Porque geralmente quem tem que mudar é a vítima. Geralmente quem sai de casa é a vítima. Embora nós tenhamos medida protetiva, embora nós tenhamos a Lei Maria da Penha, né? A mulher ela ainda é desencorajada de sair de um relacionamento abusivo. E nós precisamos começar a encorajar, a ofertar o suporte, a ofertar o apoio para que ela venha sair. Ninguém tem que sair de casa conduzida pelo SAMU para uma unidade hospitalar com fraturas, como a gente tem visto, dessa que foi na costela, outras que foram situações assim horríveis. Nós não precisamos esperar acontecer para que essa mulher tenha apoio para sair, né? Muitas vezes a mulher ela vai fazer um boletim de ocorrência, ela é desencorajada no ato de fazer. Ela é desencorajada. Às vezes o agente que está ali por falta de preparo, ou eu não sei por que motivo, desencoraja a mulher. Nós já acompanhamos situações que o agente policial olhou para ela e falou assim, se você levar adiante essa denúncia, você pode ser acionada por danos morais. Desencorajando. Você não tem prova, você não vai conseguir provar. Nós temos que entender que para a Lei Maria da Penha, o que a mulher diz tem muito peso. O que a mulher fala tem muito peso. Então, nós temos que começar a falar realmente a mesma linguagem em todos os setores. Quem é a rede que essa mulher tem hoje? Né? Ela precisa dessa rede de apoio institucional, que é o poder público, aconteceu situação agora, eu lembrei, já aconteceu a situação da escola ligar para nós, para a gente intervir numa situação de violência, que a mulher conseguiu sair para levar as crianças na escola. E da escola nos acionaram e a gente foi lá, a mulher deixou o carro dela na escola e nós colocamos ela no carro e trouxemos para o setor. Nesse dia foi muito efetivo. Todos os dias tem que ser. Nós não temos que ficar constantemente numa queda de braço com, às vezes, o poder judiciário, nós não temos que estar numa queda de braço com as polícias militar e civil. Nesse dia, antes de terminar o dia, ele já estava preso. E ela pôde voltar para casa. E ele seguiu preso. Mas muitas vezes, o que acontece? Primeiro, que a mulher já é desencorajada de tomar uma atitude. Segundo, que quando ela toma uma atitude, o cara vai preso. Uma vez uma mulher chegou para mim, jogou os boletins de ocorrência dela, uns 10, na minha mesa, antes de eu estar nesse setor, em outro equipamento. Ela chegou e jogou os boletins de ocorrência dela na minha mesa e disse assim, o que eu faço se eu passei a noite fazendo isso, sendo ouvida na delegacia, e quando eu cheguei em casa ele já estava lá? Porque ele foi preso e foi solto. Então, muitas vezes, nós do poder público, as polícias também estão com descrédito com essa mulher. Então, nós precisamos trabalhar de uma maneira que nós voltemos, né, e comecemos o movimento de conquistar esse crédito de novo. Teve situações a gente pegar a mulher, colocar no carro e levar para fazer o boletim de ocorrência, acompanhar com o escrivão, levar no IML, fazer todo o trâmite, porque ela estava desacreditada. Ela não estava só desencorajada, ela estava desacreditada. Porque ela foi violada triplamente, ela foi violada pelo companheiro, ela foi violada pela família, pela sociedade, ela foi violada pelo poder policial, que passou por ela pediu socorro e não fez nada. Sendo violada como uma criança de colo.
Como a gente viu recentemente, a gente tem visto. A gente tem visto muito, a gente tem visto com frequência isso acontecer. E essa mulher sem rede de apoio. Não tem rede de apoio, não tem rede de apoio familiar, não tem rede de apoio de amizade, não tem rede de apoio da comunidade, não tem rede de apoio do poder público muitas vezes. Não tem rede de apoio do sistema de segurança. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos começar a falar sobre isso. E esse é um movimento importante. Essa é uma crítica necessária que nós temos que fazer para que as coisas comecem a caminhar da maneira que tem que caminhar, de uma maneira que a gente consiga proteger a mulher, que nós consigamos proteger essas mulheres com seus filhos. Muitas vezes a mulher ela tem medo de sair até pela questão da informação. Ah, mas se eu sair da minha casa eu vou perder meus direitos, eu vou perder minha casa, ele vai dizer que eu abandonei o lar. Isso não existe mais. Ela vai ter que sair, porque ela às vezes precisa sair para proteger a sua vida, a sua integridade física e a dos seus filhos. Isso não vai fazer com que a mulher perca direitos, e isso está previsto na Lei Maria da Penha. Né? Então, nós temos que começar a nos informar para que nós possamos informar essa mulher sobre os direitos que ela tem. E como eu já disse, o homem que tem um perfil violento, eu nem vou falar um perfil machista, porque machista todos nós somos. Um perfil machista a sociedade tem. A sociedade brasileira está arraigada de um perfil machista. Então, nem vou falar sobre ser machista ou não ser. Vou falar sobre um perfil violento, que agride, que viola psicologicamente, fisicamente, sexualmente, moralmente, né, financeiramente. Porque o que a gente mais vê, o homem ele tenta voltar com a mulher quando ela decidiu romper com esse ciclo de violência, ele vai atacar tudo que ela mais ama, tudo que ela mais se dedica, que é os filhos, o trabalho, ele vai atacar. O que a gente mais ouve é homem agredindo moralmente mulher, ou seja, falando mal, caluniando, inventando mentiras, histórias, sabe? Criando confusão no trabalho da mulher para ela perder o trabalho. Quem é que quer uma pessoa que, um funcionário, uma funcionária, que o cara fica indo lá fazer confusão, ameaçando, denegrindo a imagem do lugar, não só da pessoa, mas do lugar? Quem é que quer? Quem é que acolhe? Quem é que vai permanecer com uma funcionária dessa maneira? Né? O que a gente mais vê, a mulher perdendo emprego, perdendo trabalho. Aqui que a nossa comunidade trabalha muito com diária, trabalha muito com casa de veraneio, fazendo limpeza, cuidando de casa de veraneio. As mulheres perdendo seu serviço, sua renda, porque o cara fica perseguindo, caluniando, invadindo o espaço físico do trabalho dessa mulher. Ou seja, quando ele não consegue, pelos seus próprios meios de manipulação, segurar essa mulher no relacionamento, ele começa a alcançar os filhos, ele começa a trazer ameaças que muitas vezes nem é verbalizada. Mas ele traz uma ameaça para ela de renda, de segurança de renda, de prejudicar mesmo, para que ela venha voltar, né, para o relacionamento. Porque às vezes, por questão emocional, essa mulher pode até ter um sentimento ainda de amor, de vínculo, de afeto por esse homem. Mas ela traz à consciência tudo que já aconteceu de violência e ela decide sair. Então, ele vai sempre tentar cercear ela de todas as maneiras para que ela venha voltar para um relacionamento, né? Então, é o que nós temos visto. Ele sempre mostra. E ele mostra lá do começo, né? É no começo que ele começa com uma palavra ofensiva, é no começo que ele fala você não pode sair sozinha, é no começo que ele fala você não pode usar tal roupa, é no começo que ele quer mandar no teu dinheiro, no que você ganha, você trabalha, mas é ele que decide onde você pode gastar ou não. É no começo. Então nós temos que estar atentas a esses perfis, porque no começo de um relacionamento abusivo é muito mais fácil sair. Conforme o passar dos anos, filho, dependência emocional, vai ser muito mais difícil. Pode passar. Sobre a saúde, né? Nós temos que saber também dos direitos dessa mulher, né? Referente à saúde, a gente tem que entender que homem nenhum pode impedir uma mulher de acessar um serviço. Não pode impedir ela de nada, na verdade, né? Ele não pode impedir a mulher de acessar um serviço de saúde. E nós, dos serviços, né, dos postos de saúde, da UPA, temos que estar atentos ao que está acontecendo também. Informar essa mulher.
Ela tem que saber. A notificação obrigatória tem que acontecer, né? A epidemiologia do município tem que saber o que está acontecendo no município, né? Nós, do setor, temos que estar cientes do que está acontecendo. Nós não vamos invadir o espaço de ninguém. Nós não vamos desrespeitar o momento de ninguém, mas nós estamos para apoiar, para acolher, para orientar e para encaminhar essa mulher nos seus direitos, sejam esses de saúde, sejam esses de assistência social, de educação, de segurança. Nós vamos estar jurídicos, né? Nós vamos estar ali para garantir um apoio, uma orientação adequada, para que essa mulher venha sair dessa situação de violência. Pode passar. Hoje nós temos esse grande desafio da questão da notificação no município, tanto a obrigatória quanto a notificação do serviço mesmo especializado, né? A denúncia, né? Porque, como eu já falei, a mulher ela é desencorajada a denunciar. Ela é desencorajada a procurar apoio. E muitas vezes ela procura o apoio e ela não recebe a orientação adequada. Então, nós temos que falar, né? Os meios que existem. Se essa mulher estiver numa situação de emergência, de socorro, ela tem a guarda municipal para ligar, que é o 153, 153, que vai ter um apoio imediato de socorro à vítima, ou o 190, que é da Polícia Militar, né? Nós temos as denúncias pelo 180. Como que funciona o 180? O 180, ele é um canal de denúncia, que essa denúncia vai lá para Brasília, pode ser feita de maneira anônima, e de lá vem para o Ministério Público, que nos notifica. E nós vamos atrás, né, dessa mulher, nós vamos fazer uma busca dessa situação. Nem sempre vai ser de uma maneira, como que eu posso dizer, nem sempre vai ser de uma maneira que a gente chegue abordando ou querendo tomar qualquer decisão referente à situação imediata dessa mulher. Mas, às vezes, nós vamos fazer uma ponte com a saúde, às vezes a gente de saúde vai na casa, às vezes nós vamos mediar através da escola. Nem sempre vai ser uma ação, vamos lá, vamos tirar ela, vamos com a guarda, vamos retirar esse agressor. Não, nem sempre vai ser assim. Até porque talvez essa mulher não tenha possibilidade naquele momento de sair, de romper com o ciclo de violência. Mas com certeza ela vai ter acesso à informação. Ela vai saber onde ela pode buscar ajuda, ela vai saber qual é a rede de apoio dela. De repente, nós vamos fazer uma mediação com a família, com os amigos, com a comunidade. Referenciar aquela comunidade daquele lugar de como agir com essa situação específica de violência. E é isso que nós temos que fazer. Não temos que invadir o espaço de ninguém, mas nós temos que meter a colher, sim. Né? Nós temos que mostrar que essa mulher, ela tem direitos de voz, de fala, direito de ir, de vir, direito de sair de um relacionamento com vida. Ela tem direito, nós temos direito. Pode passar. O direito à segurança. Essa mulher tem o direito de realizar o boletim de ocorrência. Isso, para nós, é um desafio muito grande também. Parece que não, mas porque muitas vezes, como eu falei, ela, além de ser desencorajada, já aconteceram situações de ser negado o direito de fazer o boletim, sabe? Porque não se enquadra na Maria da Penha, porque não se enquadra num descumprimento de medida protetiva, uma série de não, quando muitas vezes a gente tem que acompanhar essa mulher, porque assim, o que o sistema de segurança precisa entender, o que é que nós todos precisamos entender, é que essa mulher, ela vem de um desgaste emocional muito grande. Ela vem de uma série de violências muito grandes, e de muitos anos, e de muito tempo. Então, muitas vezes, ela não tem condição de chegar lá e explicar em qual parte da legislação que se enquadra o crime do qual ela foi vítima. Mas ela sabe que ela está sendo violada. Então, muitas vezes, nós temos que ter a sensibilidade de entender o que é que está acontecendo com essa mulher e registrar, né, e fazer um atendimento adequado e realizar um registro de boletim de ocorrência, seja pela guarda, seja pela polícia militar, seja pela polícia civil, de maneira adequada. Nós temos que aprender a acolher, nós temos que aprender a referenciar, nós temos que aprender a mostrar para essa mulher que ela tem apoio, que ela não está sem saída, porque tem casos que parece que não tem saída,
Tem casos que parece que não tem para onde ela correr. Tem casos que parece que ela realmente não tem ninguém. Não tem suporte familiar, não tem de amizade, não tem do poder público, não tem de lugar nenhum. E ainda vai fazer um boletim de ocorrência e não consegue. Digo isso porque várias vezes já aconteceu com a gente no equipamento. Situações da gente ter que acompanhar a mulher para fazer um registro de boletim de ocorrência. E isso é inadmissível. Nós temos que começar a pensar nesses mecanismos todos que a lei traz para nós e que nós temos que vivê-la na prática, nós temos que começar a tirar ela do papel, nós temos que começar a materializar a lei. Referente a descumprimento de medida protetiva, a mulher, muitas vezes, ela tem a medida protetiva, o cara está passando, esses dias eu escutei assim, mas ele não tem mais direito de ir e vir? Ele tem direito de ir e vir, ele pode ir e vir para onde ele quiser. Realmente, ele pode ir e vir onde ele quiser, desde que não seja no lugar onde a mulher que ele violou esteja. Por quê? Porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Está descumprindo uma ordem judicial. Não é a mulher que mandou, é o juiz que mandou. E se ele descumprir, ele vai ser preso. E é flagrante. E não tem essa de dar tapinha nas costas e falar, ai, meu amigo, sai para lá, vai, né? Não volta mais, pode ir embora. Não, é flagrante. Até porque, às vezes, a gente tem que desconstruir isso até com a mulher, nós temos que falar para ela, porque eles usam de todos os mecanismos para culpar a vítima. Sempre. Então, esses dias eu ouvi, o agressor falou para a vítima assim, que ele não ia poder mais trabalhar, porque agora ele estava com o nome sujo, ele estava com o nome fichado, que ele estava com o processo de Maria da Penha, ele não ia mais conseguir trabalhar. Né? Então, a gente tem que desconstruir isso tudo até com a mulher, porque a tendência dela é o quê? Esse homem também vai ter que pagar uma pensão de alimentos para os filhos. Esse homem também vai ter que dar conta da vida dele. E mesmo no movimento de violência, e com tudo que já possa ter acontecido nesse relacionamento e nessa história, a mulher tende a ir lá e retirar a medida protetiva, porque é para não sujar o nome do agressor. Porém, o que a gente sempre diz para a mulher é o seguinte, quem se colocou nessa condição foi ele. Quem violou foi ele. E ele vai ter que passar pelo processo, sim, porque ele tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. E o homem, ele tem que ser responsabilizado mediante o que ele fez no descumprimento da legislação. Né? Então, nós temos que bater o pé pela essa responsabilização. Ele não vai fazer mais. Tudo bem, ele não vai fazer mais. Ele nunca mais descumpriu, ele nunca mais me procurou, ele nunca mais perturbou. Não precisa levar adiante, não precisa representar contra ele. Precisa sim, porque ele tem que ser responsável pelo que ele fez. Se foi grave, se não foi, ele fez. Então, nós temos que começar também de tirar essa responsabilidade do agressor, sabe? Ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. Não importa a gravidade, se foi pouca coisa, se foi médio, se foi grande, ele fez. Então, se ele descumpriu a legislação, ele vai ter que ser responsabilizado pelo que ele fez. Ele tem que ser punido, sim. E nós temos que bater o pé para que isso aconteça. Nós temos que ficar em cima para garantir que isso aconteça. Pode passar. Sobre a justiça, né, os direitos da justiça que essa mulher tem. Muitas vezes a mulher também se desencoraja, porque nós percebemos que tudo é para desencorajar. Né? Então, essa mulher, ela vai procurar, mas eu não tenho advogado, eu não tenho condição. E, às vezes, desiste do processo, desiste de representar. Então, assim, nós temos que proporcionar que o aparato legal, mais uma vez, proteja essa mulher. Nós precisamos garantir que ela tenha acesso. Nosso município hoje não tem uma defensoria pública, mas ele tem a assistência jurídica gratuita pela assistência. Nós temos como solicitado o Ministério Público que seja nomeado um advogado dativo. Então, sempre existem muitas possibilidades para que essa mulher seja atendida. E nós vamos estudar caso a caso. Então, ela tem direito a um advogado, né? Esse autor da violência, ele tem que ser afastado do lar. Né? Isso é previsto na medida protetiva. Essa mulher, ela tem o direito que a equipe de segurança acompanhe ela em casa para buscar seus objetos pessoais, seus documentos. Às vezes a mulher não sabe, às vezes nem o sistema de segurança sabe, mas pode. Então, nós temos que estar atentos a todos os direitos que essa mulher tem. Né? Essa mulher, ela tem o direito de ser orientada
a comparecer num equipamento adequado de apoio, que no caso, aqui em Matinhos é a Casa da Mulher Matinhense. Ela tem o direito de separação de corpos, que já é definido na medida protetiva, e que depois o advogado que for nomeado vai dar continuidade. A questão dos alimentos, da guarda dos filhos, né? Então, é uma série de orientações e de encaminhamentos que nós temos que estar cientes e empoderados de tudo isso para que essa mulher possa ter o apoio que ela precisa e ser orientada de maneira adequada para que ela venha sair da situação de violência. Pode passar. Aqui em Matinhos, hoje, o que nós temos, né? Dentro da Lei Maria da Penha, dentro do artigo 34 da Lei Maria da Penha, nós temos o atendimento multidisciplinar, que acontece no nosso setor, na Casa da Mulher Matinhense. Nós temos o abrigo provisório até 72 horas. Nós temos as campanhas de enfrentamento e preventivas, que em períodos que não são pandêmicos, nós conseguimos executar. Em 2019, nós tivemos várias ações nesse sentido. Nós temos o programa socioeducativo do agressor, nós temos no município e nós fazemos, hoje ainda o juiz encaminhou uma situação para nós, para inserir esse homem. Em período de pandemia, ele está participando de forma individual, mas sem ser período de pandemia, a gente atende coletivo. Nós temos a Patrulha Maria da Penha no município e nós temos todo o apoio da Guarda Municipal para acompanhar a vítima para a retirada dos seus pertences, para encaminhar a vítima para um lugar seguro, seja acolhimento, seja outro município, seu familiar em outra cidade. Hoje, o que nós não temos, né? Qual que é o desafio para nós, pensando na Lei Maria da Penha? Nós não temos uma delegacia especializada, nós não temos a Defensoria Pública e nós não temos o serviço pericial, ou seja, IML, o médico credenciado do município, e que nós sabemos que pode, porque nós já fomos orientados sobre isso, tá? Então, assim, isso seria, assim, um avanço bem grande. Outra coisa é a questão da profilaxia, que é aquele atendimento imediato para prevenção de DST e gravidez após uma violência sexual. Nós também não temos aqui, nós encaminhamos para o Hospital Regional do Litoral. Esses são nossos maiores desafios, né, nesse momento, mas no mais nós estamos caminhando para uma efetivação dessa política pública de prevenção de violência e enfrentamento da violência aqui no município de Matinhos. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar ligando, mandando e-mail, procurando, né? Pode perguntar na Guarda Municipal que eles encaminham lá para o nosso setor. Tá bom? Boa tarde.